Olá, tudo bem com você aí de casa? O Momento Saúde de hoje, vamos falar de um assunto muito sério. Nós vamos falar da ansiedade. É um assunto comum, porém um assunto que vem crescendo a cada ano que passa. O número de casos em várias idades, adolescentes, adultos e até idosos também. Então, nós vamos falar aqui com a psicóloga Mônica Bailon. Mônica, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer por você ter aceitado o nosso convite aqui no Momento Saúde e quero que você saiba que o Momento Saúde vai estar sempre de portas abertas para você aqui esclarecer e informar ao pessoal de casa e a todos nós sobre temas, né? Que temas é que não falta, né? Da saúde mental, né? Então, muito obrigado mesmo. Oi, Renato. Oi, vocês que estão assistindo, que vão assistir. É um prazer estar aqui e poder contribuir com um tema tão relevante, né? Um dos transtornos mais recorrentes que a gente vê hoje em dia na nossa sociedade, na comunidade, é o transtorno de ansiedade. E que bom, né, que vocês estão dispostos a falar sobre isso e levar conhecimento a outras pessoas, entendimento, para que fique esclarecido, para que quebre alguns tabus e que as pessoas possam conhecer e entender o que de fato acontece com o sujeito quando é acometido com um transtorno de ansiedade. Muito bem. Eu falei assim, que ansiedade é de todas as idades, idosos, mas na verdade é todo mundo, né? Não tem ninguém que escapa de uma ansiedade. Tem aquela ansiedade que é comum, né? Quando uma pessoa, né, um aluno vai fazer uma prova, vai fazer um Enem, ou vai numa entrevista de emprego, e também quando vai tirar uma carteira, né? E essas ansiedades são comuns, né? No caso, aí é a ansiedade comum. E qual que é a ansiedade, assim, que você pode falar que é a ansiedade que tem que ser tratada? Pois bem, o que é ansiedade, né? Ansiedade é o quê? Um sentimento que o nosso corpo vai manifestar, uma reação diante de fatos desconhecidos, diante de uma situação de medo. É como você mesmo disse, se eu tenho uma prova para fazer, se eu vou fazer uma avaliação para o trânsito, né? Tirar uma carteira. Uma situação nova também, né, na vida da pessoa, né? Isso traz ansiedade. Com certeza, uma situação nova, ir uma viagem, uma cidade desconhecida, que é uma coisa boa, mas que não vai deixar de gerar uma ansiedade. Ansiedade é algo natural do nosso corpo, é uma reação natural do nosso organismo. Sim. E tem algum meio assim que pode prevenir, que possa controlar essa ansiedade? Porque tem gente que tem mais facilidade para controlar a ansiedade, agora tem outras que não, né? Qual que seria assim uma maneira assim de estar controlando essa ansiedade? Esses exemplos que a gente citou de provas, né, de uma coisa nova, qual que seria assim a orientação assim para estar tendo uma noite de sono melhor? Tem alguma maneira para você estar diminuindo essa ansiedade? Então, Renato, nós estamos falando ainda de uma ansiedade no seu ciclo natural, né? Uma reação natural do corpo humano. Nós não estamos falando de uma ansiedade patológica, de um transtorno de ansiedade. Uhum. O que a gente sempre recomenda? Se eu vou fazer uma prova no outro dia, se eu vou fazer uma avaliação no trânsito, eu como psicóloga no trânsito sei bem o que é um candidato quando chega ansioso para fazer uma avaliação, uma prova. A recomendação é que ele faça a higiene do sono, ou seja, prepare a sua rotina do sono dia antes, se ele tem costume de dormir tarde, que ele comece, eu tenho uma prova quinta-feira, não é na quarta que ele vai dormir cedo, que ele comece a preparar o seu organismo desde a segunda a dormir mais cedo, se alimentar melhor, se não tem o hábito de fazer uma atividade física, que faça no mínimo uma caminhada, que ele consiga mudar a sua rotina, né, para que ele se prepare realmente para essa prova, para esse evento
que está causando uma reação diferente aí no seu organismo. Sim, e tem pessoas que, né, atrapalham até a noite de sono, e tem aquelas também que pode até dormir, até, eu conheço pessoas que até dormem até melhor, assim, tá ansioso, mas que consegue dormir sem problema nenhum, né? Isso depende muito também de cada pessoa, né? Do organismo, né? Depende muito de cada pessoa, né? Com certeza. Tá controlando. As reações, né? Cada sujeito, cada pessoa vão ter manifestações diferentes nas suas reações. A gente fala assim, quais são os sintomas? Tem vários sintomas, só que nem todo mundo vão ter aqueles sintomas do mesmo jeito, na mesma sequência, na mesma frequência. Cada pessoa vai ter uma reação diferente e isso é natural, né? Nós somos sujeitos com subjetividade diferente, então nós vamos reagir diferente diante de situações iguais. Lembrando a você, gente, que a gente está falando aqui da ansiedade comum, da ansiedade que todo mundo tem. A gente vai começar a falar também da ansiedade patológica. Então, a ansiedade cada um pode ter, não é incomum, né, Mônica? Então, a ansiedade todos nós temos, até criança também, né, tem. Então, Isso, até criança tem, adulto, adolescente, idoso. Nós não estamos. Não tem como a gente dizer quem vai ter. Qualquer pessoa tem, sabendo que é uma reação natural do nosso corpo, né? sim. O que a gente vai chegar ainda a conversar é quando ela se torna patológica. Mas a ansiedade é algo boa, é uma coisa positiva que nós temos, que nos dá uma reação de impulso, de vamos fazer, vamos lá, vamos correr atrás, vamos batalhar. Esse impulso que a gente tem de ir, de fazer, é algo que tem uma ansiedade por trás disso. Então, ela é boa. Nós temos que, mesmo quando patológica, a gente tem que aceitar, né? Acolher esta reação. Porque quando a gente acolhe, a gente consegue entender e trabalhar. Porque tem gente que fica ansiosa e fica desesperada com a ansiedade, né? Aí é o caso que você falou aí de entender, aceitar a ansiedade e tentar acalmar, né, na melhor maneira possível, né? E crianças, eu tenho crianças em casa, agora o tempo passa rápido, né? Já está bem grande, graças a Deus, os meninos. Então, assim, tem crianças que quando a gente programa para viajar, a gente deixa para falar nas vésperas, porque quando eles eram menores, né? Eles ficavam ansiosos e atrapalhavam até no seu dia a dia, sabe? Na escola, tal, e toda hora perguntando, entendeu? Então, assim, todas as vezes que a gente viajava em família, então, assim, eu deixava para falar nas vésperas, até para não causar aquela ansiedade, né? Prolongada, né? Até a viagem, né? Realmente, as crianças, elas têm uma reação de perguntar todos os dias, como você falou sobre uma viagem, elas vão perguntar todos os dias se está chegando o dia, se falta muito tempo para essa viagem acontecer, porque é algo que elas gostam. E causa ansiedade nas crianças, sim, como também no adulto. Só que o adulto ele não vai ficar perguntando todos os dias, ele pode ficar se organizando muito para esta viagem, se preparando, se organizando, com muita antecedência. Mas as crianças têm uma reação, sim, diferente nesse sentido. Vão ficar perguntando todos os dias. Falta muito tempo? Que dia que é dia 12? A viagem é mês que vem. Que dia que é mês que vem? Às vezes a gente vai numa viagem longa, tem 1 hora de viagem, já está chegando, toda hora está chegando. É uma reação comum das crianças, sim. Só que elas devem ser, claro, avisadas, informadas que elas vão viajar. Aí, cada família vai entender como que é a sua criança e esse tempo aí de contar a data da viagem. E essa ansiedade comum que a gente está falando, ela pode apresentar alguns sintomas, assim, fisiológicos, né, no corpo. Quais seriam, assim, eu, por exemplo, estou ansioso, dá muita sede. Isso depende muito de cada organismo ou os sintomas são os mesmos para todo mundo?
Depende muito, né, de cada pessoa. Mas o que é muito comum entre as pessoas, que pode acontecer com um número maior, a pessoa sentir o seu coração disparado, né? Taquicardia. Isso. Não demais, mas sentir isso. Às vezes também a sensação de suor, de muito suor, sudorese, né? O calor demais, excessivo. Algo que é mais passageiro, que é mais voltada por aquele momento que vai acontecer. As mãos ficarem suadas, né? Algo do momento ali. Não é o meu caso, não. Eu falei que tá quente aqui, mas é por questão de Tá quente mesmo, né? Não é por causa de ansiedade, não. Mas vamos lá. Então, e aí? Aí, no caso, a ansiedade patológica, né? Quando a pessoa tem essa ansiedade aí, que você vê, opa, essa ansiedade aí não é comum, né? Dá para perceber entre as pessoas ou só através de uma psicóloga, de uma ajuda, né? Um especialista? Quando que a ansiedade ela pode estar se transformando também em uma patologia? Pois bem, Renato, o que a gente tem que prestar muita atenção, né? Nesses sintomas. Quando a pessoa tem reações voltadas para a ansiedade e começa a ser prejudicada no seu dia a dia, no seu trabalho, nas suas relações sociais, nas suas atividades diárias, ela precisa começar a voltar o seu olhar para si e entender que está com um transtorno de ansiedade, com ansiedade patológica. Quando? Quando essas reações, esses sintomas, eles são mais frequentes, eles são mais fortes. Às vezes de uma situação assim que não é tão importância, né, na vida da pessoa e ela começa a ficar com ansiedade assim, fácil. Sim, ela começa a ter dificuldade em se relacionar com outras pessoas, com grupos. Ela pode ter manifestações de reações como sensação de sufocamento, né? Asfixia mesmo, sentindo sufocamento. Eu tive uma paciente, adolescente, que ela me dizia que tinha a sensação de ter um botão na garganta. E isso é comum, sentir alguma coisa, algum incômodo na garganta muito forte. E eu fiquei um bom tempo pensando naquele botão, que ela dizia que tinha um botão na garganta. Então, essas sensações de sudorese muito forte, sensação de desmaio, que vai desmaiar, que as vistas estão escurecendo, algo assim que ela começa a prejudicar no seu trabalho, às vezes precisa de faltar no trabalho porque não dá conta de continuar no seu dia a dia. Então, começa a prejudicar o seu dia a dia, muito esquecimento também, né? Porque acaba afetando a parte mental da pessoa, porque é uma coisa que está, né? Um transtorno psiquiátrico ali. Não tem algo concreto que vai estar no exame. É claro que é um diagnóstico muito lento. As pessoas querem rápido, quer para amanhã, mas é algo muito minucioso que nós, profissionais de psicologia, temos que ter muito cuidado em relação a isso, porque a gente não sai por aí dando diagnóstico para as pessoas. É algo que tem que ser ouvido, né? Ouvir aquela pessoa, escutar aquela pessoa. Se for preciso encaminhá-lo a um psiquiatra, estar em conjunto com esse profissional para poder juntos ter um diagnóstico mais preciso. A pessoa que vocês, no caso, faz o diagnóstico da ansiedade, ela tem os graus da gravidade, ansiedade também, dependendo do grau, às vezes é um grau mais leve, tem como ser tratado somente com a psicoterapia ou não? Todo diagnóstico que é de ansiedade precisa de um ansiolítico, de um encaminhamento para o psiquiatra, ou tem como tratar sem o uso de medicamentos? Tem pessoas que a gente consegue, sim, trabalhar com essa pessoa apenas com a psicoterapia e mudança de hábitos também, né, Renato? Sim. E aí a pessoa consegue ter isso. Também a se tratar, né? A primeira coisa é aceitar, acolher, porque a reação primária é querer expulsar aquela sensação. Tira isso de mim, não quero mais sentir isso.
E ela deve, sim, acolher aquilo que está acontecendo, aquelas reações, aquela sensação. Parece estranho dizer isso, mas quando ela acolhe, ela aceita, ela consegue trabalhar e entender que é a pessoa que está no domínio dessa reação. Não é uma reação, um sentimento que domina a pessoa. Somos nós que temos o controle sobre as nossas sensações, sobre as nossas emoções. Porque as emoções estão ali atreladas dentro da ansiedade. Ela tem que ter essa consciência, né? Que quem controla aqui sou eu. Ela tem que ter essa consciência e ela vai adquirir essa consciência aceitando, acolhendo. Então, a gente consegue sim muitas pessoas serem trabalhadas, saírem desse quadro, entender o que fazer apenas com a psicoterapia e mudança de hábitos. Sim. E também a ansiedade, ela pode manifestar de várias maneiras. Ela pode, por exemplo, eu até fiz uma entrevista com uma nutricionista e a pessoa que come muito, uma das formas, né, de manifestar, de tentar diminuir essa ansiedade é comer, né? Eu até brinco, né, que um dia eu ouvi uma pessoa falar que quando a pessoa está ansiosa, ninguém quer comer cenoura, né, verdura, quer comer coisa mesmo para saciar aquele momento, né? Além da comida, né, que muita gente, né, vocês devem conhecer aí de casa, gente que é ansiosa e já come chocolate, essas coisas assim né, que faz com que a ansiedade pode fazer a pessoa tomar esse tipo de conduta. E tem outras também, né, outros fatores também que possa estar expressando, entre aspas, a ansiedade, né? Exatamente. A compulsão alimentar é algo, né, bastante visível, assim, que chega bastante para a gente, pessoas que estão já, né, com ansiedade patológica, transtorno de ansiedade, que tem essa compulsão alimentar. E também, algo que é muito associado também, o uso de cigarro, álcool e outras drogas. Eu citei o exemplo, mas é o exemplo aí que ela está citando, né? Que exemplos também de maus hábitos, né? Exatamente. Então, pode sim uma pessoa, às vezes, nem fuma, começar a fumar por causa desse transtorno de ansiedade. Às vezes, se fuma, fumar mais. Se bebe, bebe mais, né? Ou começa a beber. Porque ela vai encontrar um refúgio, ela vai encontrar alguma coisa que vai ter um alívio imediato ali, um escape negativo, porque aquilo vai passar. E a ansiedade, ela continua ali. Se ela não foi trabalhada, se ela não foi conscientizada de que ela está ali, que é um sentimento, que é uma emoção, que eu dou conta de controlar, de trabalhar, que eu posso sim conseguir ter um hábito mais saudáveis, ter uma melhora no meu quadro, ela tende a adquirir esses hábitos aí, que não são saudáveis e que pode vir acompanhado de outros adoecimentos. Ô, Mônica, e qual é o momento assim que você já deve ter a experiência, o momento que você chega no ponto que você vai ter que encaminhar para o psiquiatra, que a situação desse paciente tem que ser medicamentoso. Qual seria o momento, assim, um momento de ansiedade extrema, através da sua experiência? Quando, Renato, esta pessoa começa a ter crises de ansiedade constante, a constância, a recorrência... Já começa a manifestar essa... Sim, essa reação de sufocamento, taquicardia, sensação de que vai morrer, coração disparado. E aí, aquilo que eu falei, a gente tem que ter muito cuidado. E o ideal é que, em todos os casos, né, que a gente atende de questões, problemas psiquiátricos, transtornos, é que a gente não venha a fragmentar o sujeito, partir o sujeito, né? Vou dizer assim. Ou seja, vamos tratar aqui a ansiedade. Vou te encaminhar para o psiquiatra, ele vai te medicar e pronto. Não é por aí. Não, mas aí seria um acompanhamento multiprofissional, né? Sim. Seria assim, você
tipo assim, passando o paciente e lá. Não, é um trabalho multiprofissional e o ideal é que esse profissional, né, que a gente está encaminhando, a gente tenha um diálogo, uma conversa, é que ele peça para que esse paciente faça outros exames, né? Que ele faça o exame cardíaco, porque ele vem com aquela queixa ali de taquicardia, coração disparado, sufocamento. Ah, tá, todos os sinais, sintomas aí, parece sim, são transtornos de ansiedade. As que a Mônica, né, mencionou, tem também a dor torácica, a dor no peito. Sim, esse sufocamento vai fazer com que ele fique tenso e vai sentir essa dor torácica. Eu preciso fazer o quê? Encaminhá-lo para fazer um exame né, cardíaco, pulmonar, porque eu não posso achar que ele não tenha nada. Pode ser que ele tenha, sim, uma questão cardíaca, pode ser que ele tenha ali uma questão estomacal, que possa estar causando isso, uma questão realmente pulmonar que cause esse sufocamento, essa falta de ar. Por que não? Pode ser que ele tenha aí um outro adoecimento orgânico. E nós temos que ter esse cuidado de olhar o nosso paciente, olhar o sujeito como um todo. Ter uma visão holística do sujeito, entender que não tem como fragmentar, separar. Vou tratar a ansiedade. Mas se esse meu paciente for um paciente que tenha um tratamento de câncer? E se esse paciente que eu estou tratando apenas da ansiedade seja um paciente que está com um problema pulmonar? Já tem algum problema? Um adoecimento orgânico e eu simplesmente continuei meu trabalho tratando ali a ansiedade. Então, quando a gente encaminha esse paciente para o psiquiatra, é ideal que ele peça todos os exames para que possa descartar a hipótese de um outro adoecimento. E que o diagnóstico não é feito, né, de um dia para o outro. Não é assim algo rápido, linear. Precisa ser minucioso, ter essa conversa com o paciente para que ele tenha paciência de se entender, de se acolher para chegar no diagnóstico preciso. Então, assim, é muito importante, gente, aceitar a ansiedade, a doença, aceitar e tentar, né, procurar ajuda, uma ajuda profissional, né? Às vezes a mudança dos hábitos também, né, uma qualidade melhor, né, no seu dia a dia, né? E isso pode também ajudar. E, Mônica, o meio externo também pode colaborar para adquirir uma ansiedade patológica, tipo assim, no caso, vamos supor, a pandemia. A pandemia trouxe muitos distúrbios mentais, né? Ansiedade foi uma delas também, né? Meios externos, assim, eventos negativos, mundiais, né? Ou algum trauma na infância, tudo também colabora para adquirir essa ansiedade patológica? Com certeza, o fator externo é muito importante a gente entender, até porque a gente precisa entender quando a pessoa teve o primeiro sintoma, a primeira reação, qual é o local, a hora, o momento, tudo tem que ser bem preciso, que a reação volta para a pessoa, porque um ambiente de trabalho pode ser adoecedor, né? Uma questão familiar, separação, um luto, uma perda, pode ser fatores que venham causar, sim, que a pessoa pode já ir para uma ansiedade patológica diretamente, né? Dar esse salto. Pode ser uma pessoa que nunca teve esse sintoma, mas conviveu e acolheu e ajudou um parente que estava em tratamento de câncer. Um exemplo, essa pessoa é uma pessoa que precisa também de um cuidado, que pode vir a ter um adoecimento, porque naquele momento ela está tão focada em cuidar do outro. Mas o acompanhante também. Esse, principalmente. Toda família tem aquela pessoa que acompanha mais. Que acompanha mais, que cuida. E ela está tão focada ali no cuidado com o outro, no estar, no ajudar, que naquele momento ela não vai olhar para ela. Ela não vai voltar esse olhar. Não olha mais focada no paciente e ela vai ficando. Aí quando isso tudo passa, ou a pessoa melhora, ou a pessoa vem a óbito,
toda aquela questão pode vir. Não quer dizer, né, que todas as pessoas vão ter. Mas, como a gente está dizendo de fator externo, é um fator importante. Que a gente, às vezes, esquece disso. Cuida do outro, cuida daquele que está adoecido, acompanha, mas esquece de olhar para si, de parar um minuto e se perceber como pessoa, como sujeito. Sim, muito bem. E a partir do momento que aquela pessoa precisa de ser tratada com um tratamento medicamentoso, ela seria para a vida inteira ou tem cura, na verdade, assim, se toma ansiolítico, porque a gente trabalha na área da saúde, a gente vê que a pessoa toma a vida inteira e quando para de tomar, vem as crises novamente. Aí seria, assim, permanente, né, esse tratamento medicamentoso. Então, Renato, eu sou uma pessoa que acredito muito na cura. Eu acredito que uma pessoa pode sim começar a fazer, né, um acompanhamento psiquiátrico, fazer uso de medicação, mas se ela adquirir hábitos saudáveis, começar a ter uma boa alimentação, buscar uma qualidade de vida, a prática de exercícios físicos, estar em lugares agradáveis, começa a selecionar as pessoas que estão ao seu redor, ela conseguir se ver ali no ambiente que ela convive, é uma pessoa muito capaz de melhorar, de se adquirir cura, sim. Então, eu acredito muito que uma pessoa possa se curar. E tem um outro lado também, que os ansiolíticos, esses medicamentos controlados, isso também causa uma certa dependência, né? Eu vejo muita gente com crise de ansiedade, né, no pronto atendimento, na unidade de saúde, e que parece que a pessoa cria, né, um bloqueio assim de que assim, eu preciso da medicação para continuar, né, me tratando. Parece que ela assim, se entrega de não acreditar na cura, né? Sim, E a medicação já ajuda por causa da dependência, né, que causa uma dependência no organismo. Exatamente. Mas tem uma questão, Renato, muito relevante, foi até assim, bem mais relevante quando eu fiz um estágio lá no Cristiano Varela, no Hospital do Câncer em Muriaé, que umas coisas que a gente observa muito que é perguntado, né, quando a pessoa dá a entrada, é a questão da espiritualidade. Quando a pessoa, ela acredita, ela tem fé, ela acredita em algo, Ajuda muito, né? Ela ajuda muito. A questão religiosa. A espiritualidade ajuda muito a pessoa a superar obstáculos na vida e adoecimentos mentais. É algo muito importante que a gente não pode deixar de falar como é importante a espiritualidade na cura. Porque é comprovado cientificamente que quando uma pessoa tem fé, ela acredita, ela pode ser curada do câncer, pode ser mais bem-sucedida, vamos dizer assim, no seu tratamento, em relação a outras que não acreditam em nada, que não têm fé. Tem pessoa, igual a gente está falando, né? Isso depende muito de cada pessoa. Que a pessoa, às vezes, tem uma doença, né? Que dá um impacto na vida assim. Tem umas que têm a fé, né? A fé firme, e tem outras que já vem também uma outra doença que seria a depressão, né? E que pode estar também atrapalhando nessa fé. Ou às vezes não tem fé, fica deprimido, e isso colabora mais com a doença, né? Sim. E além disso, também a rede de apoio familiar. Quando se tem uma rede de apoio forte, fortalecida, Sim. a pessoa vai encontrar forças para poder superar, seja um adoecimento, seja ansiedade, transtorno de ansiedade, como a gente está falando, ou outro adoecimento. Uma rede de apoio fortalecida ajuda muito. É verdade. E então é isso, gente. É assim, a ansiedade quando é uma ansiedade patológica, tem, né, o paciente possa ter crises constantes, né? Aí tem que ter, né, uma ajuda de profissionais. No meu pensamento, eu creio que a ajuda em conjunto, né, tanto o psicólogo, a psicoterapia, o psiquiatra, né, para ver qual é a medicação certa, né? Porque as medicações controladas para ansiedade, ou até para
para o estresse também, tudo tem os efeitos colaterais, né? Os efeitos colaterais podem até atrapalhar na vida, né? No dia a dia dela, né? No relacionamento, porque são efeitos colaterais que o caso, né? Quanto menos possível a possibilidade de medicamento é melhor, né? Eu acho importante, né? Se você vê que você está muito ansioso, tal, igual a Mônica falou, aceita essa ansiedade e vai né, e vai procurar ajuda com a psicóloga, né? Às vezes, né, quando você tem essa conduta assim, a chance de você ser curado, tratado somente com a psicoterapia, é até melhor do que tomar medicações, né? Então, assim, é muito importante mesmo. Ô, Mônica, eu gostaria que você desse, assim, um recado para o pessoal de casa, né? Em geral, assim, a questão desse assunto tão importante que a gente abordou aqui. Qual o recado que você daria, né? Num modo geral, para o pessoal de casa? Então, não só, né, no transtorno de ansiedade, mas todo adoecimento, que vocês busquem ajuda. Não tenham medo, não tenham vergonha de procurar ajuda, de dizer para alguém o que está sentindo, de pedir ajuda, de buscar um apoio profissional, buscar um apoio psicológico. Porque as pessoas ainda têm vergonha, têm tabu de ir ao psicólogo. Ah, psicólogo é coisa de doido, coisa de... Não é isso. Busca ajuda, quebre com essa vergonha. Procure acolher, aceitar. Porque em todo adoecimento, a gente passa, né? O sujeito passa por fases mesmo de negar, de ficar deprimido, da raiva, né? Que são as fases do luto que a pessoa enfrenta quando está diante de um adoecimento. Com ansiedade não é diferente. De ter raiva, de negar, de esconder. Então, são todas fases que passam. E, às vezes, a ansiedade fica, o adoecimento fica e permanece. Então, busque ajuda. Não tenha vergonha. Você não é menor, você não é uma pessoa ruim, incapaz porque está buscando ajuda. Não, você é uma pessoa forte. Quando você se dispõe, quando você sai da sua zona de conforto, do seu lugar de adoecimento, para buscar uma melhora, aí que você está sendo uma pessoa forte, uma pessoa resistente, resiliente. Busca ajuda. Você vai se identificar com algum profissional. Às vezes não acontece, né, de identificar. Não identifica com psicólogo, não gosto de psicólogo. Procure outro. Porque tem a transferência, a contra-transferência. Às vezes a gente não identifica com aquele profissional, mas a gente pode sim encontrar outro profissional que a gente vai identificar. Às vezes até numa unidade básica de saúde, né, aquele exame periódico e tal, conversar, às vezes isso até ajuda também, né? Exatamente. Procure a rede de apoio de saúde que seja mais acessível para você, seja na saúde pública, seja onde você estiver, no seu médico da saúde. Fale o que você está sentindo, pede para marcar um psicólogo para você, porque o psicólogo ele vai trabalhar o quê? Seus pensamentos e os seus comportamentos, né? Trabalha o comportamento e o pensamento humano. Então, é a ajuda primordial para começar dar um ponto de partida na sua história contra o transtorno de ansiedade. E a ansiedade pode atrapalhar até a vida social da pessoa, né? Ela igual você falou, a gente cita o exemplo, né, do alimento, né, da alimentação compulsiva, mas tem outros fatores também que possam atrapalhar a vida da pessoa, a vida social dela, as pessoas em sua volta, né? Igual tem pessoas ansiosas que procuram cigarro, procura, né, coisas que possam fazer mal à saúde, entra no mundo das drogas, né? Então isso é uma coisa que dá para ser evitada, tratando, né? E é igual a Mônica falou, a gente nasceu para ser forte, nós somos fortes, né? Basta querer. A fé, a força de vontade de querer a cura, de você querer tratar,
E ter aquele objetivo de ser melhor, de ser curado, é muito grande, ajuda demais, né? Com certeza. Buscar a sua rede de apoio, né? Os familiar, amigos, seja quem você confie que esteja do seu lado. Busca a rede de apoio familiar, de amigos e a rede de apoio profissional, que é muito importante. Eu queria agradecer, né, à Clínica Corpo e Mente, né, por ter, né, nos concedido aí esse espaço aqui maravilhoso, confortável, né? Muito obrigado mesmo, Mônica. A sua formação? Então, eu sou psicóloga formada há 4 anos, me formei na Univiçosa, sou especialista em psicologia no trânsito, sou credenciada pelo Detran MG, onde eu atuo hoje na psicologia no trânsito. Sou psicóloga clínica aqui na minha clínica Corpo e Mente, em Teixeiras. Sou psicóloga coordenadora da psicologia da parte da saúde mental no município de Teixeiras. Sou graduada também, pós-graduada em psicologia na saúde mental. E também avaliação psicológica e psicologia jurídica. Hoje em dia eu atuo como psicóloga clínica, psicóloga no trânsito, também faço avaliação psicológica para porte de arma e vigilantes. Legal, muito bem. Gostaria de agradecer novamente, tá, por ter aceitado o convite. E é isso aí, pessoal. Até a próxima semana no Momento Saúde. Assim, se Deus quiser. Tchau, tchau.